Olá, família IBC, no templo e nas casas, transformando e multiplicando vidas. Tema do estudo: os desvios do princípio do servir. Já entendemos que o servir é um princípio ensinado por Jesus e que se expressa quando temos sensibilidade ao nosso pecado e ao pecado do próximo. Se temos um coração quebrantado, Deus consolará nosso choro por esses motivos. Mas, por outro lado, quando me torno uma pessoa autocentrada, olhando para a vida e para os outros de uma forma errada, entendendo que os outros são os responsáveis pelos meus problemas e que existem em função de me servir, estarei me desviando do princípio do servir. A palavra de Deus mostra as graves consequências quando isso acontece. Os desvios do servir será o tema de nossos próximos estudos. Vamos fazer a leitura dos seguintes textos. Evangelho de Mateus, capítulo 23, verso 11. Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 43 e 44. Evangelho de João, capítulo 13, verso 14 e 15. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, verso 3 e 4. Evangelho de Mateus, capítulo 23, verso 11. O maior entre vocês deverá ser servo. Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 43 e 44. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Evangelho de João, capítulo 13, verso 14 e 15. Pois bem, se eu, sendo o Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, verso 3 e 4. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Uma pessoa egoísta ou egocêntrica tem uma postura que vê sempre os outros como seus devedores. Ela está sempre pensando nos outros de forma utilitária. Imagine-se numa noite fria, no conforto de sua casa. Tocam a campainha e você vai atender. Lá fora está um mendigo, sujo e maltrapilho. Imagine outra situação parecida em que você abre a porta e há um casal muito elegante com um lindo pacote nas mãos. Qual será a sua reação interior nos dois casos? Aceitação ou rejeição? Provavelmente, a reação de todos nós seja a mesma. O mendigo causa em nós um sentimento de rejeição por ser alguém que certamente quer alguma coisa de nós, enquanto que o casal elegante pode ser alguém que esteja trazendo-nos algo interessante, gerando assim em nós um sentimento de aceitação. Isto prova-nos que a nossa natureza é pecaminosa e autocentrada, pois olhamos para o nosso próximo sempre esperando ser servido e não servir. No reino de Satanás, ou reino das trevas, é considerado grande aquele que tem muitos servos, mas no reino de Deus é grande aquele que serve a muitos. Quando não entendemos isso, nos tornamos egoístas, egocêntricos e, consequentemente, estamos nos desviando do princípio do servir. Vamos refletir por meio das seguintes perguntas. Quais as características de uma pessoa egoísta?
Porque temos a tendência de rejeitar quem precisa de nós e receber bem quem é aquele de quem nós precisamos. O que Jesus ensinou sobre o servir? Você tem assumido uma postura de servo do seu próximo? O egoísmo ou egocentrismo é um desvio do princípio do servir, porque coloca o nosso eu no centro, fazendo com que tenhamos uma visão dos outros como nossos servos. Servir não significa dedicar apenas o tempo que sobra, doar apenas aquilo que não serve mais, distribuir migalhas apenas para tentar aliviar nossa consciência. Servir é muito mais do que isso, porque para servir, primeiramente é necessário amar. Amar a Deus e amar o próximo, como a si mesmo. Quem ama tem o desejo de servir sem esperar nada em troca. Quem não ama entenderá o servir como um fardo que é obrigado a carregar. Nosso maior exemplo de amor e de serviço é Jesus Cristo, que deu a sua própria vida em favor de quem não merecia. Que possamos imitá-lo. Durante essa semana, você deverá avaliar todas as oportunidades de servir ao outro. Ore e peça a Deus para ser instrumento na vida de alguém, em nome de Jesus.